Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o que aconteceu em setembro, né? Que mês difícil que nós passamos aí no mercado financeiro. Nós tivemos um cenário bastante ruim, em geral, né? Na verdade na parte dos ativos, muito decorrente da parte dos receios em relação ao próprio Covid, a expansão da doença, né? Porque nós tivemos exatamente um aumento no número de casos na Europa. E como é que isso vai acontecer? O que isso vai representar aí na frente? Será que nós vamos ter realmente um avanço da pandemia novamente lá? Nós temos que lembrar naturalmente que a Europa e os Estados Unidos agora passarão pelo seu inverno. Nós saímos do inverno e nós vamos para o nosso verão. Qual vai ser a expectativa? Será que o vírus vai efetivamente, de repente, reduzir aqui no Brasil e lá na região norte do global, né? A gente vai ter um avanço da pandemia? Isso aí pode afetar naturalmente os mercados e automaticamente as bolsas de valores, né? Além disso, nós temos aí pela frente as eleições nos Estados Unidos, que também tem trazido alguma volatilidade no mercado. Muito bem, e aqui no Brasil? O que aconteceu aqui no Brasil, além desse cenário um pouco caótico lá fora? No Brasil, nós tivemos efetivamente um aumento do entendimento a respeito de aumento de risco fiscal brasileiro. Porque, querendo ou não, nós tivemos um período onde nós aumentamos os gastos por conta da pandemia, com bolsas, estímulos econômicos, e ao mesmo tempo nós tivemos redução da arrecadação fiscal, porque nós tivemos redução de salários, né, em muitos casos, com a própria redução do número de empregos, e nós também tivemos uma redução do consumo, que reduz exatamente a arrecadação fiscal. Então, nós temos esse cenário aí e os últimos dias foram bastante difíceis, porque os últimos dias do mês de setembro ainda trouxeram a possibilidade, aí, a discussão a respeito de uma ampliação do programa de bolsas no governo. E isso efetivamente pressionou, no caso, esse risco fiscal no Brasil. Então, vou inclusive apresentar aqui para vocês, olha só, vamos olhar esses indicadores aqui, o que aconteceu em setembro. Se a gente olhar aqui, ó, nessa primeira tela, nós temos o resultado da Bolsa e do dólar, né? Se você olhar, como é que foi o dólar em setembro? Em setembro ele variou positivamente, ou seja, a nossa moeda desvalorizou, né? 2,5%, e no ano nós já estamos com um acumulado de 40,11% de aumento no dólar. Na Bolsa de Valores nós tivemos o inverso, naturalmente, né? Um resultado negativo na Bolsa de 4,8% e que puxou novamente para a nossa perda anual em 18,20%. E vocês perceberam aqui exatamente aquele comportamento inverso das duas situações que vem em linha com aquilo que a gente conversou no último programa sobre aquela estruturação de você trabalhar às vezes renda variável com cambial, né? Você trabalhar nessas duas pontas até para diminuir volatilidade. Ok? Olha só o gráfico aqui, que a gente apresenta exatamente a relação diária no mês de setembro, onde a gente pode ver, no azul é o dólar, né? E no vermelho é a bolsa. Olha o comportamento invertido, né? Que a gente tem exatamente no percurso desses investimentos. E a grande surpresa que a gente teve, olha só o que aconteceu com a Selic, agora no mês de setembro. A Selic, que era o ativo onde a gente não tem histórico negativo, né? A gente não esperava ter um resultado negativo e essa pressão sobre o risco Brasil acabou inclusive pressionando os ativos que são considerados o mais seguro e o mais estável no mercado e acabou dando um resultado negativo, porque os novos investidores estavam pedindo mais taxa para os títulos futuros por causa desse aumento do risco Brasil e isso pressionou os ativos de quem já tinha, por exemplo, os títulos, né? E automaticamente ele perdeu valor. Então veja só, a Selic nós tivemos uma perda para o título 2023 de menos 0,12% e 2025 menos 0,63%. E o mesmo ocorreu, por exemplo, naturalmente de forma mais intensa, nos títulos pré-fixados, como nós podemos ver aqui, onde o 2023 teve uma perda de 1,09% e o 2025 de 2,74%. E ainda, a terceira opção de tesouro que nós temos, que é o Tesouro IPCA, onde aqui eu pego prazos mais longos, porque os títulos de inflação são mais longos, né? 2023 teve uma perda de 1,89% no mês e o 2045 de 9,87%. O que eu quero até apresentar para vocês aqui é que muitas vezes a impressão errada que a gente tem, no Tesouro Direto a gente pode perder dinheiro sim, se a gente trabalhar com vendas antes do vencimento dos títulos, né? Sempre interessante nos títulos públicos é levar até o vencimento para você ter as taxas contratadas garantidas. Ok?
Nesse cenário todo, então, o que traz a importância? Você veja que no Brasil a gente foi, de certa forma, em todos os ativos de forma negativa nesse mês. E aí ressalta-se aquela primeira conversa que nós tivemos lá atrás, onde a gente reforçou que diversificar é o mais importante para você exatamente tentar se proteger dessas volatilidades. E diversificar não é o seguinte, não é eu pegar um CDB ao CDI, uma LCI amarrado ao CDI e um fundo DI, é mais do mesmo, eu estou na mesma coisa. Eu preciso trabalhar com ativos que trabalham com indicadores diferentes, né? Pré-fixado, inflação, e também a gente tem que cuidar do nosso viés doméstico. Trabalhar só com o Brasil. Nós vivemos no Brasil, então nós só compramos ativos do Brasil. Tem um cuidado que a gente tem que ter. A gente tem que pensar em internacionalizar mais os nossos investimentos, até porque o Brasil é uma pequena parte de toda a economia mundial. Beleza, pessoal? Aqui foi o Juan Sabe, planejador financeiro, e até a próxima.